A paz do Senhor Jesus, Ana. Bom, hoje nós vamos tentar responder a sua questão sobre as feiticeiras. Então, lá a lei diz, não deixarás viver a feiticeira. E você coloca tanto a questão da existência da feiticeira, o que seria isso, como a questão da pena de morte ante a lei, o mandamento de Deus, não matarás, e as práticas que nós sabemos que são as cristãs dos nossos tempos. Bom, a primeira coisa é reafirmar que a lei de Moisés, a palavra de Deus, ela identifica e proíbe a feitiçaria. Mas não só a feitiçaria, toda sorte de ocultismo, necromancia, mediunidade, adivinhação. O Senhor ele condena todas estas práticas, ele não aceita, e a pena para quem pratica qualquer dessas coisas, de fato, na lei de Moisés, é a morte. Bom, não era apenas uma prática do Velho Testamento. Eu vou primeiro passar aqui um texto assim, apenas como referência sobre o Velho Testamento. Deuteronômio 18. Diz assim: não permite que se ache alguém entre vocês, vou pular aqui, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Então, isso aqui fica claro. O Senhor ele não admite nenhum tipo de prática que envolva a invocação de espíritos. Invocação de espíritos. Então, e a pena é a morte. E com relação à pena de morte? O mandamento de Deus é não matarás. Perfeito. Essa é a regra geral. Agora eu vou usar exemplo então do Estado norte-americano. Alguns estados norte-americanos prevêem a pena de morte. Na regra geral é a mesma. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, mas o Estado soberano, em relação a alguns crimes previamente definidos, a pena é a morte. A Bíblia, a lei de Moisés, ela foi construída da mesma forma. A regra geral, o mandamento de Deus é: homem nenhum pode tirar a vida de outra pessoa. Mas o soberano, ele, de acordo com aquilo que ele estabelece como crime ou pecado grave, ele admite que a pena de morte ela seja aplicada, no caso, aqui pelo povo de Deus. Bom, a questão da lei ela é bastante interessante. Por quê? Porque nós temos na lei de Moisés algumas ordenanças que nós sabemos bem que elas não são aplicadas hoje. Simplesmente ou nós pulamos ou desconsideramos. E que eu queria examinar com vocês. Olha só, a pena de morte não era só para a feiticeira. A pena de morte era para o adúltero, a pena de morte era para aquele que desonrava pai e mãe, né? A pena de morte era para quem tinha a prática homossexual. Então, a pena de morte ela era para aquelas coisas que Deus considerava mais graves. Então, a pena era de morte. E se nós observarmos, ainda tem algumas questões na lei que são bastante interessantes. Por exemplo, a mutilação. Então, se tivesse um homem brigando com outro homem e uma mulher ela fosse defender o seu marido e pegasse na genitália do outro homem lá, a mão dela tinha que ser cortada. A mão dela tinha que ser cortada, ela tinha que ser mutilada. Era uma pena de lesão corporal. Então, vejam só, nós sabemos que essas práticas elas não foram acolhidas por Jesus, por exemplo. E, inclusive, até nós, como cristãos, também não acolhemos. Por que nós não acolhemos? Porque nós somos seguidores de Jesus. O exemplo que nós adotamos e seguimos, e somos imitadores, é de Jesus em suas palavras. Agora, por que então nós afastamos a lei? Porque o próprio Senhor Jesus, ele mesmo tendo vivido no tempo da lei, ele viveu no tempo da lei, no tempo da graça, ele se inicia após a morte e ressurreição de Jesus, mas ele mesmo vivendo no tempo da lei, ele reafirma a gravidade de alguns pecados, mas só que ele não recomenda ou estabelece ou apoia, ou ele não diz nada sobre a questão da pena da morte, da aplicação da morte na carne. Por exemplo, o adultério, a lei definia como
a pena deveria ser de morte. Mas Jesus, quando ele é levado a ele uma mulher pega em adultério, ele simplesmente diz: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Depois que os acusadores vão saindo um a um, ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno. Mas ele reprova o ato dela, dizendo: vá e não peques mais. Ou seja, ele reafirma a gravidade daquele pecado, mas ele, ali naquele momento, ele traz a salvação da vida daquela mulher. Então, guarde bem isso. Nós temos hoje, no Novo Testamento, no Novo Testamento, várias questões que são igualmente consideradas graves, né, por Deus. Graves por Deus, não é porque eu quero ou porque eu acho. O Senhor considera grave. Uma delas é exatamente o adultério. Só que hoje o adultério, ele tem a mesma pena, pela palavra de Deus, ele tem a mesma pena que a lei, a morte. Só que não mais a morte física, porque o próprio Senhor Jesus, ele mostra o seguinte, que não era necessário implicar ali naquele momento a morte física, mas dando a oportunidade de arrependimento, perdão, e uma vida então contínua, uma vida eterna, ou seja, o livramento da morte. Agora não mais da morte física, mas a morte da alma. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, ela continua definindo esses tipos de pecado, como a prática homossexual, como a questão do adultério, como pecados graves e cuja consequência é a morte, mas não mais a morte que nós podemos aplicar como pena, mas uma sentença que ela cabe ao Senhor. Eu queria ler aqui, então para você aqui, apenas para que a gente pudesse aqui fechar esse assunto, então, os casos onde a gente pode identificar, então, que a pena que é aplicada hoje é a morte da alma. Então, por exemplo, em Romanos, Paulo ele reafirma a proibição ou a repugnância de Deus em relação à prática homossexual, mas ele diz o seguinte, que as pessoas vão receber a condenação, né, merecida. E não somos nós que vamos aplicar nenhum tipo de condenação, nós estamos aqui para isso. No caso, por exemplo, quando ele fala em Gálatas, aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então aqui nós vamos incluir todo tipo de adultério, né, a fornicação e a prática homossexual. Aí qual é a pena? A pena é a seguinte, e inclusive aqui a feitiçaria. A pena é a seguinte: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, ficarão separados de Deus, não herdarão o reino de Deus. Então, a pena continua sendo a mesma. Se antes era a morte física, hoje é a morte da alma. E a confirmação também aqui em Apocalipse, eu estou apenas pincelando alguns versículos. Então diz assim, ó, que na cidade santa de Deus, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso. E é exatamente essa questão do que é vergonhoso, o termo que Paulo utiliza aos Gálatas, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, né? E aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então o que acontece? Se nós tínhamos no passado a lei aplicando a pena de morte para os crimes mais graves, nós vamos observar que estes pecados, né, é melhor dizer pecado, esses pecados eles continuam recebendo a pena mais grave de Deus, que é a separação eterna do Criador, ou seja, a morte da alma. Existia feiticeira no passado? Sim. Existia a pena de morte no passado? Sim. Existe hoje pessoas que praticam adivinhação, feitiçaria, mediunidade, consulta de mortos, invocação de espíritos, existe. Inclusive a prática homossexual, ou o adultério, ou qualquer tipo de imoralidade sexual. E qual é a pena que hoje então é aplicada? A mesma da lei, só que não mais aplicada por outros homens, mas agora aplicada por Deus, não na carne, mas na alma. Eu espero que isso tenha ficado claro e se tiver mais alguma coisa que eu possa completar, eu posso até, numa outra oportunidade, tirar alguma outra dúvida que tenha permanecido. Eu espero que o Senhor te abençoe
o Senhor te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, né? Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.